Olá, vamos ao nosso Evangelho de hoje, terça-feira, 27 de janeiro. Vamos fechar os nossos olhos, elevar o nosso pensamento a Deus, nosso Pai de amor, agradecer por termos acordado mais este dia, aberto os olhos da carne, por estarmos aqui. Elevar o nosso pensamento ao nosso Mestre Jesus, o nosso amigo, o nosso irmão, o nosso modelo, o nosso guia, à espiritualidade amiga, ao nosso anjo da guarda, os espíritos protetores e amigos, que mais este dia que se inicia, eles possam estar conosco, a nos inspirar o bom caminho, as boas ideias, os bons pensamentos, que nós possamos nos manter conectados com a espiritualidade amiga e que possamos nos desconectar de tudo que não nos for útil. Não for útil ao nosso desenvolvimento, não for útil ao bem comum, e que em nossos lares, nossos trabalhos e principalmente nossos corações só entre o bem, o bom e a vontade de sermos, nos tornarmos e fazermos sempre o melhor. Gratidão, Pai, por mais este dia, por estes pássaros que cantam, por este ar que respiramos. Fiquem conosco, hoje e para todo sempre. Que assim seja. Então vamos ao nosso Evangelho segundo o Espiritismo. Vamos estudar, refletir o Evangelho do nosso Mestre querido. Não coloquem a candeia debaixo do alqueire. Agora me lembrei que ontem fizeram uma pergunta de onde vem o costume de chamarem, porque eu ia falar o Evangelho do nosso Mestre querido, codificado por Allan Kardec, que está aqui atrás. E aí perguntaram de onde vem o costume de chamar Kardec de codificador. Bom, aí de onde vem o costume, nós não saberíamos dizer, porque teríamos que estudar movimentos sociais, a origem. Realmente não saberíamos dizer de onde vem o costume, né, de chamar. Mas codificador, por que codificador? Porque Kardec foi a pessoa que organizou. Ele pegou o conhecimento que veio de diversos espíritos, através do método, né, que nós já vimos. Com um método, Kardec pegou essas informações e organizou. Portanto, colocou esse conhecimento que já existia na humanidade, que vinha através da mediunidade de diversos povos durante todos os períodos da história. O espiritismo não surgiu ali no século XIX, né? Com Kardec. Não. Os fenômenos espíritas, os fenômenos mediúnicos aconteceram durante todos os períodos da história. Kardec organizou, fazendo perguntas bem estruturadas, por isso que se botou em códigos. Códigos podem ser decifrados e entendidos por outros. Por isso que nós chamamos, acredito, de codificador. Então daí que vem chamar Kardec de codificador. Mas agora vamos à nossa pequena reflexão de hoje. Não coloquem a candeia debaixo do alqueire, capítulo 24. Caiu bem no inicinho do capítulo, ó, nós não lemos
nada ainda deste capítulo. Então nós vamos começar pelo começo. A candeia debaixo do alqueire, por que Jesus falava por parábolas. Item 1 do capítulo 24. Ninguém acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire. Ela deve ser colocada sobre um velador, a fim de que ilumine aqueles que estão na casa. Mateus capítulo 5, versículo 15. Vamos ler também o item 2. Não existe ninguém que, após ter acendido uma candeia, a cubra com um vaso ou a coloque debaixo da cama. Ela deve ser colocada sobre o velador, a fim de que aqueles que entrem vejam a luz. Porque não existe nada de secreto que não deva ser descoberto, nem nada de oculto que não deva ser revelado a todos. E isso está no Evangelho de Lucas, capítulo 8, versículos 16 e 17. E vamos ainda ao item 3. Os discípulos, ao se aproximarem de Jesus, perguntaram: por que o Senhor fala ao povo por parábolas? E Jesus lhes respondeu: porque vocês foi dado conhecer os mistérios do reino dos céus. Está falando aos discípulos. Mas ao povo, isso não lhes foi dado. Falo ao povo por parábolas, porque vendo, não enxergam, e ouvindo, não escutam e não compreendem. Neles se cumpre a profecia de Isaías, que diz: ouvirão com seus ouvidos e não escutarão. Olharão com seus olhos e não enxergarão. Porque o coração desse povo se tornou pesado e seus ouvidos se tornaram surdos. Fecharam os olhos para não ver e os ouvidos para não ouvir. Dessa maneira, evitam que seus corações recebam os ensinamentos e se convertam, permitindo assim que eu possa curá-los. Isso está em Mateus, capítulo 13, versículos 10 a 15. Bom, vamos parar por aqui. Tem tanta coisa linda aqui para nós refletirmos e aprendermos. Já no item 4, Kardec vai trazer explicações a respeito desses 3 primeiros itens, que são passagens que estão no Novo Testamento, na Bíblia, portanto. São falas de Jesus, como nós bem podemos ver aqui. Mas vamos lá, o que é uma candeia? Vamos colocar que seja uma lamparina. Sem querer entrar na questão histórica do que é cada coisa, vamos trazer ao nosso dia a dia diretamente. Fica para um outro momento. A candeia seria a lâmpada, seria a vela, seria a luz. Então ninguém pega uma lâmpada para tapá-la. O que é um cestinho, tá? Para botar ela debaixo de algo, para escondê-la, né? Vai colocar onde? No velador, num lugar alto. Nós não colocamos a vela num lugar alto porque assim a luz se dissipa para iluminar o ambiente. Se coloca sobre o velador, a fim de que ilumine os que estão na casa. Já entendemos que é uma metáfora, não é? No item 2, repete, na verdade trouxe a mesma passagem, a mesma fala de Jesus, só que em 2 evangelhos diferentes, no do Mateus e no do Lucas, que fala a mesma coisa, que ninguém vai acender a candeia para colocar ela debaixo do vaso, debaixo da cama. Ela é colocada sob o velador, para que os que entrem, aqui tem um detalhe importante, para os que entrem na casa vejam a luz. Porque não existe, aqui acrescenta algo, não existe nada de secreto que não deva ser descoberto, nem nada de oculto que tenha que ser velado a todos. Aqui Jesus já deixa claro que o conhecimento é para todos, portanto, o bem e o bom é para todos. Porém, no item 3, os discípulos vão perguntar, mas então por que o Senhor fala por parábolas? E ele disse, porque vocês, os discípulos, já estão prontos, né? Diz aqui, já estão, podem conhecer os mistérios do reino dos céus, mas os outros não.
Nós podemos imaginar que os apóstolos, né, vieram prontos, mas na verdade eles eram homens, né, que estavam sim um pouco mais maduros espiritualmente, já existia ali um comprometimento para virem ali passar por aquela experiência com Jesus, com certeza, não foi aleatoriamente, nem ao acaso, não sabemos que existe programação reencarnatória, e aqueles espíritos todos estavam comprometidos, mas eles não eram santos e espíritos puros e perfeitos, não, mas eram mais maduros que o restante, sim. Então eles estavam prontos, como Jesus diz aqui. A você já foi dado conhecer, não por presente, porque eles já estavam preparados. O espírito já estava amadurecido para receber os ensinamentos, mas o restante ainda não. Por quê? Porque Jesus não queria compartilhar? Não, porque eles não queriam receber. Porque a sua moral ainda não estava preparada. Não tem olhos de ver e ouvidos de ouvir. Então Jesus contava de uma forma alegórica para registrar as impressões. Vamos botar aqui. Registrar para que aquelas impressões fossem fortes e ficassem registradas naquele inconsciente coletivo. Tanto é que perdurou até hoje, nós estudamos até hoje as parábolas e aprendemos muito com elas, para que no decorrer do amadurecimento de cada era, cada espírito, aí sim eles pudessem ir se apropriando de todo aquele ensinamento do mestre. É como com crianças, né? Vamos fazer essa comparação. Quando vamos falar com criança sobre algo sério, nós não vamos dar explicações técnicas, não é mesmo? Nós contamos uma história, a gente usa exemplos. Para quê? Especialmente quando queremos que aquela criança tome cuidado com algo. Às vezes até aumentamos a história. Ai, se botar, né, o dedo na tomada, o braço cai. Por quê? Porque queremos causar uma impressão forte, às vezes até forte demais, mas para proteger. Jesus não deixou de fazer a mesma coisa contando essas parábolas para nós. Ele queria deixar impressões fortes para que sim, um primeiro movimento fosse feito naquela multidão daquela era e que ficasse registrado como está registrado até hoje. Então é isso. O que nós podemos tirar para o nosso dia a dia? Será que nós já estamos querendo escutar Jesus? Ou ainda estamos satisfeitos em ficar escutando as histórias, nos impressionando, dizendo, ai, que bonito, porque era isso que aquele povo fazia, até seguia Jesus. Seguia porque é mais fácil tu seguir, segue, mas não faz o teu movimento interno. Não faz o movimento de abrir os olhos de ver e os ouvidos de ouvir, como Jesus fala aqui. Vamos fazer essa reflexão. Será que já mudamos? Né? E não colocar a candeia debaixo do alqueire é se mostrar verdadeiramente, né? O que temos de bom, não esconder, dividir com os outros o que temos, mas com sinceridade de coração. É claro que esse item, esse capítulo, ele é muito abrangente, muito lindo, nos dá, assim, espaço para muita reflexão, né, interpretações, mas hoje vamos deixar assim como que uma introdução a esse conhecimento, né? Vamos ficar pensando o que Jesus quis nos dizer, o que nos serve para mim, para ti, em que momento estamos deixando a nossa candeia escondida debaixo do alqueire? Que luz é essa que eu estou deixando escondida? Será que não é toda essa capacidade que eu tenho de me tornar alguém melhor que está escondida? Por que eu não deixo os outros verem o que eu tenho de bom? Por medo de errar? Por preguiça?
Por que será? Vamos levar essa reflexão para nós. Vamos a uma pergunta. Livro dos Espíritos. Vamos ver o que nos vem hoje. Vamos ver aqui. Caiu bem no início, na primeira parte do capítulo 3. Bom, então vamos lá. Não é uma pergunta, é tudo uma introdução, onde fala sobre a criação. Vamos ver, diz assim, aqui. As modificações das crenças religiosas. A questão do primeiro homem, na pessoa do Adão, como única fonte a dar origem à humanidade, não é o único ponto sobre o qual as crenças religiosas tiveram que se modificar. A teoria do movimento da Terra foi pretexto para muitas perseguições, por estar em desacordo com o texto bíblico. Entretanto, a Terra gira apesar das maldições, e aquele que, hoje em dia, contestasse o movimento da Terra, além de depreciar a sua própria razão, ainda se submeteria ao ridículo. A Bíblia também diz que o mundo foi criado em 6 dias e fixa a época da criação por volta de 4.000 anos antes da era cristã. Antes disso, a Terra não existia, portanto. Ela foi criada do nada. O texto é explícito, é claro. Mas eis que surge a ciência positiva, aquela que se apoia em fatos, a ciência que não se deixa enganar e vem provar o contrário. Bom, vamos parar por aqui. Tem mais ainda um parágrafo, quem quiser ler, viu? Está no capítulo 3, na primeira parte do capítulo 3, sobre a criação. Bom, o que está falando aqui? O Livro dos Espíritos vem nos explicando algumas coisas, nos contextualizando, e ele vai falar que as crenças religiosas tiveram que ir se modificando, né? Porque a ciência comprovou sem deixar sombras de dúvidas. Como, por exemplo, a questão de Adão, como, por exemplo, a questão que a Terra foi criada em 6 dias. Nós não temos mais como discutir a respeito dessas coisas, não é mesmo? Então, algumas crenças religiosas, outras ainda querem acreditar, né? Mas, em geral, elas tiveram que se adaptar. O que nós podemos levar disso hoje é o seguinte: a Bíblia, que é onde estão todos esses ensinamentos, é um livro, né? Que não é um livro histórico, geográfico. Isso nós temos que ter em mente. Não vamos na Bíblia buscar fatos históricos. Existem fatos históricos lá? Existem, mas estão no meio de todo um contexto muito mais amplo. Precisamos entender isso. Não é um livro somente histórico, por exemplo. Como não é somente contos. Não são somente contos. Não são somente histórias de ficção científica. Não é tudo criação. Portanto, nós temos que tomar uma decisão antes de ler este livro. Nós vamos poder ler a Bíblia e levá-la toda ao pé da letra? Por exemplo, tem como uma pessoa ficar dentro da baleia lá? Nós temos como levar isso ao pé da letra? Temos como levar ao pé da letra o mundo criado em 6 dias? Então, se não vamos levar uma questão sequer ao pé da letra, não vamos poder levar toda ela. Assim como temos como excluir que fatos históricos tem lá dentro? Não temos como excluir. Esse fato é um fato. Existem questões históricas dentro da Bíblia. Temos como excluir? Não. Então vamos excluir todo o restante? Nós temos que ler com senso crítico, dentro de todo um contexto histórico, cultural e moral, para que daí possamos extrair o espírito da letra, né? Que é com muito senso crítico. Por que que o espírita estuda tanto? Para ter conhecimento e ferramentas para entender. Porque se nós não temos essas ferramentas, nós temos que ler um texto e fazer
acreditar nele com todas as suas metáforas, com as suas nuances, sem o conhecimento adequado. Então, essas modificações vão acontecendo e nós temos que entender que sim, que a religião não está submetida que a religião está submetida a evoluir. A moral de Jesus, não. Essa não evolui. As mudanças, porque vamos adquirindo capacidade de entender mais. Então, essas mudanças acontecem. Mas a lei de Deus não muda, portanto, a moral do Cristo não muda. Então, não é questão de brigarmos sobre o que é certo e o que é errado. Quando nós gastarmos o nosso tempo para entender o que Jesus nos ensinou, nós não teremos mais tempo de brigar uns com os outros, de dizer que a minha é certa, a tua é errada, não é mesmo? Bom, hoje nós nos estendemos, mas é porque, quem sabe, foi necessário, precisávamos destes conhecimentos. Então vamos encerrar, fechar os olhos e agradecer a Deus mais uma vez pela oportunidade bendita deste dia, destes ensinamentos, que nós possamos colocá-los em prática e fazer bom uso. Gratidão à espiritualidade amiga, Mestre Jesus, portanto, por estarem sempre conosco. Que permaneçam assim, a nos amparar hoje e para todo sempre. Que assim seja. Tchau, tchau.